Assunto a gente vai conversar agora com o economista Pedro Paulo Silveira. Pedro, obrigado pela participação aqui, bem-vindo. Agradeço o convite, Aldo. Pedro, a gente conversava um pouquinho antes, você me dizia, é possível dizer que esta paralisação tem um custo que pode ser analisado sobre o aspecto objetivo e subjetivo, por quê? Pode, do ponto de vista objetivo, essa interrupção da distribuição de alimentos, combustíveis, todos os produtos que nós produzimos com bastante sacrifício, tudo isso deixou de ser distribuído e o que deixou de ser distribuído não vai entrar no cálculo do PIB, por exemplo. Hoje, em São Paulo, foi suspensa a circulação de 60% das frotas, se não me engano, 60% ou 40%, me lembro aqui, mas isso implica num atraso na circulação das pessoas na cidade. Isso é também apurado na produção da capital paulista. Isso está acontecendo em várias cidades do interior, do Brasil inteiro. Então, tudo isso que atrapalha a produção diminui o PIB. Se o PIB tem 6,5 trilhões de reais, a gente poderia fazer uma conta, que eu não tenho ela aqui na mão, ela é um pouco difícil de ser feita, mas vai custar alguns bilhões de reais esse negócio, um sacrifício a mais. E o subjetivo é o peso político. Sim, subjetivo, nós estamos falando aqui de um processo que vai causar muita frustração, muita irritação nas famílias brasileiras, né? Passar por esse susto, mais esse susto, eu acho que é bastante num processo que nós estamos há 4 meses e meio da eleição. As pessoas vão voltar de novo a pensar, né, o que fazer agora. Causam um transtorno e mostram um pouco a dificuldade que tem sido para um governo que está no seu final, né, lidar com todas essas questões. Vocês acabaram de mostrar aí o corre-corre que está no Congresso para tentar costurar uma solução, que é muito difícil de ser feita no curto prazo, uma situação em que a gente tem um déficit público gigantesco, né, e uma demanda da sociedade muito grande para que a gente resolva todo esse imbróglio. Agora, tem uma questão, analisando isso, nós estamos falando de uma categoria e ainda não é toda ela, mas uma parte desta categoria, né? Como é que a gente pode explicar isso? Quer dizer, que também, né, ônus traz isso para as famílias, o fato de uma parte desta categoria estar forçando desta maneira, porque justamente ela é muito importante para a economia, o governo a tomar essas medidas que vão ter reflexo depois da economia. Né? Não tenha dúvida, é surpreendente isso. Ela não produz os bilhões de reais que estão circulando, mas ela vai circular, ela conduz esses bilhões por aí, daí a importância estratégica que ela tem. No momento em que a gente está discutindo 200 bilhões de reais produzidos de déficit por ano no Brasil, né? Para compensar essa demanda desse setor, e diz respeito só, como você muito bem falou, só esse setor, o governo vai ter que abrir mão, já abriu mão da receita da CID, que são 6 bilhões de reais por ano. Discute-se abrir mão do PIS e COFINS, que pode ficar, no mínimo, entre o que falou o deputado da oposição e o líder do governo, que fica entre 5 e 12 bilhões, nós estamos falando de 7 bilhões de reais. E mais alguma coisa que você vai acrescentar no momento de restrição forte do déficit público, é mais um custo que tem para a sociedade, né? Então, é estranho que um setor só da sociedade consiga impor todo esse sacrifício, o que mostra que é uma situação delicada e o espaço para acomodar isso está sendo cada vez mais estreito. Pedro Paulo, consta que o governo estuda agora uma forma, diante da pressão dos caminhoneiros, uma forma de reduzir pela metade a cobrança do imposto PIS/COFINS, não zerar como eles estão pretendendo, mas reduzir pela metade. Só que isso de forma provisória até o final do ano. Essa é uma forma de empurrar com a barriga, né, empurrar até o final do ano e para o próximo governo um problema que é o problema dos transportes rodoviários. Exato. Seria interessante a gente refletir um pouco sobre o que está causando esse transtorno todo. O preço do petróleo, ele subiu do início do ano para cá de $60 o barril, um tipo de barril, que é o WTI, de $60 para os atuais $72. No momento em que a Petrobras mudou a política de preços dela para um ajuste automático, um alinhamento automático com os preços internacionais. Então, a Petrobras tinha que subir esse preço, porque o preço internacional subiu junto com o dólar. O dólar saiu de R$3 para os atuais R$3,65, R$3,70, dependendo do dia. Então, o preço do petróleo subiu. O que me parece que está sendo um pouco atabalhoado, porque está sendo feito a partir da discussão de apenas um setor, é o processo de comunicação com a sociedade. Eu acho que a sociedade tinha que estar debatendo de maneira um pouco mais tranquila o que fazer com essa alta inevitável do petróleo. Como você bem disse, no final do ano, o preço do petróleo provavelmente continuará elevado, alguém vai ter que pagar essa conta, e o que precisa ser discutido com a sociedade é quem vai pagar, porque, como dizem os economistas, não tem almoço grátis, de algum lugar vai sair, e o que o governo cortar de imposto agora vai ter que cobrar
da gente em algum momento. Tem uma outra questão que está aí no bojo das concessões que podem ser dadas, que é para compensar a CID, a reoneração da folha, pelo menos de 28 setores. Quer dizer, isso também vai ter impacto se passar, né? Todo esse pacote precisa ser aprovado ainda pelo Senado Federal, mas se passar, isso tem outro reflexo também em emprego e em preço de produto, né? Com certeza. Esse presente, digamos assim, esse benefício dado, quando foi dado para em torno de 50 setores, ele custou caro. Ele custa cerca de no ano passado, 16 bilhões de reais, em torno disso, um pouco mais, um pouco menos. É uma coisa cara que foi feita na época para tentar incentivar a criação de empregos no momento de desaceleração da economia. Isso precisaria voltar a ser cobrado, porque todas as empresas pagam, não pode existir, na minha opinião, um desequilíbrio. Então, deveria voltar, mas só que tem horas para voltar, como você falou. Nós estamos com um desemprego elevadíssimo, né? Tem mais de 12 milhões de pessoas desempregadas, a economia está se recuperando, mas ela ainda está sofrendo para se recuperar, ela depende de um monte de coisas, e esse seria o pior momento para cobrar, porque nós estamos discutindo aqui, esperando que o desemprego melhore, que o nível de emprego melhore, e você vai jogar mais essa carga em cima da sociedade para que os caminhoneiros se sintam mais atendidos. Eu não sei, eu acho que não seria a melhor solução, ela me parece um pouco desequilibrada. Tá bom. Vamos acompanhar para ver como é que essa história vai terminar. Pedro Paulo Silveira, obrigado pela participação aqui no Jornal com a gente. Eu agradeço o convite. Valeu.